Glória a Deus. Graças a Deus, queridos. Graças a Deus, queridos irmãos. Bem-vindos a mais uma palestra desse Web Fórum. É uma alegria imensa para mim estar aqui com os queridos irmãos, poder contribuir um pouco com esse entendimento do que é a doutrina assembleiana, a nossa teologia, que é arminiana em sua essência. Nesse momento, nós vamos falar sobre uma questão importantíssima, que é sobre a morte de Jesus e o alcance dos seus benefícios. Como Jesus morreu e esse benefício é estendido, o benefício da sua morte é estendido a todos os homens. Nós vamos falar então sobre a expiação ilimitada, que é uma das doutrinas defendidas pelo arminianismo. O contraponto do lado calvinista, nós vamos ver, é a expiação limitada, que Jesus morreu apenas por um número de pessoas, por uma parte dos homens, mas não por toda a humanidade. Nós, no entanto, defendemos, segundo entendemos pela Bíblia Sagrada, que Jesus morreu por todos os homens com o mesmo propósito de oferecer salvação, de pagar pelos pecados de todos os homens, que quando creem em Jesus, se tornam então beneficiários desta sua expiação. Ok? O que é a expiação? A gente entender primeiramente esse conceito. Expiar, queridos, é fazer a purificação de um crime, de uma falta que foi cometida. Expiar, então, envolve aí o ressarcimento dos danos, apagar-se os delitos, oferecer-se uma satisfação por alguma injustiça, por algum erro que foi cometido. Quando se fala então de expiar, estamos falando de alguém sofrer uma pena, pagar um preço devido por um erro que ele ou outro cometeu. Houve um erro, houve um pecado, houve uma falha, e agora alguém que foi ofendido por causa disso requer uma reparação, uma satisfação. Isso é a expiação. Quando nós falamos de Jesus, nós entendemos que a morte dele foi um sacrifício substitutivo. Cristo morreu em favor dos homens. Essa sua expiação é oferecida a Deus, porque foi ele o ofendido. Houve uma época na história da igreja que alguém pensava que o pagamento do resgate da cruz foi feito ao diabo, porque os homens estavam escravizados a ele, mas na realidade Deus é o ofendido pelo pecado do homem, então é a ele que a satisfação deve ser dada. Esse sacrifício foi feito para satisfazer a justiça de Deus, quando Cristo sofre a punição pelos pecadores, e assim Deus pode perdoá-los de forma justa. Deus não poderia perdoar simplesmente dizendo, não, deixa isso para lá, porque a sua justiça exige uma reparação. Mas ele próprio proveu a reparação quando enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Assim entendemos que a morte de Cristo ela foi vicária, ela foi substitutiva, ou seja, Cristo morreu não por causa dos seus pecados, nem em favor das suas transgressões, porque ele não as tinha. Ele morreu em favor dos outros. Aí podemos ver diversos textos na Bíblia, como por exemplo Isaías capítulo 53, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, ele morreu em nosso favor, em favor de outro, que é aquele que aceitar a oferta de salvação, aquele que crê nesse sacrifício. Também, 1 de Pedro, capítulo 2, ele diz que levando ele mesmo sobre si os nossos pecados no madeiro. Então entendemos perfeitamente que Jesus morreu em favor de alguém, em favor de outro. E lá no Antigo Testamento já havia um tipo muito bem estabelecido disso, que é o Cordeiro Pascual. O que Deus determinou para o povo de Israel é que um cordeiro deveria ser morto e o sangue deveria ser aplicado nas vegas, nos umbrais das portas, e o primogênito daquela casa não morreria porque o cordeiro já morreu em seu lugar. Na casa onde o cordeiro não fosse morto, o primogênito da casa morreria. Então havia uma necessidade de uma morte, sendo que
aquele que aceitasse a condição de Deus de sacrificar um cordeiro, teria poupado a vida do seu primogênito, porque o cordeiro morreria em seu lugar. E Abraão já profeticamente havia falado sobre o Cordeiro de Deus, dizendo que Deus proveria para si esse Cordeiro. Quando Jesus aparece no início do seu ministério, João aponta para ele dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então morreu para que a justiça de Deus fosse satisfeita, e ele morreu então em favor de outro, em favor dos homens. Agora, a grande dúvida que surge aí então é: em favor de quem Jesus morreu? Quem Deus pretendia alcançar com essa salvação? Quando é que isso é aplicado, esse benefício, à vida dos homens? Então nós podemos falar sobre a intenção, a extensão e a aplicação da expiação de Cristo. Quando falamos de intenção, nós estamos perguntando: qual foi o propósito salvífico de Cristo providenciando uma expiação? O que ele pretendia? Quem ele queria salvar? Ele teve um desejo igual ou desigual na salvação de cada ser humano. Jesus morreu querendo salvar todos, ou querendo dar apenas alguns benefícios a uns e a salvação apenas a um pequeno grupo. Essa é a intenção da expiação que nós vamos averiguar. Também, igualmente, aqui vamos averiguar a extensão da expiação, que responde à pergunta: por quem Cristo morreu? Ou pelos pecados de quem ele foi punido? Ele foi punido pelos pecados de todo o mundo ou apenas de uma parte da humanidade? E por último, a aplicação vai responder à pergunta: quando é que a expiação é aplicada ao pecador? Quando é que o pecador se beneficia dos efeitos dessa expiação? Da morte de Cristo na cruz. Quando é que isso é aplicado efetivamente na vida do pecador? Nós vamos entender essas questões dentro daquela que é a visão arminiana, ou seja, de como nós defendemos e vemos essa questão, fazendo um contraponto com a visão calvinista, que é diferente da nossa em diversos desses pontos. Vamos falar então, primeiramente, sobre a extensão da expiação. Por quem Cristo morreu? A quem estava estendida essa expiação? Pelos pecados de quem Jesus foi punido? Nós temos aí duas visões diferentes. A primeira é a chamada expiação limitada, que diz que a morte de Cristo foi pretendida para garantir a salvação apenas para um número limitado de pessoas. No caso, os eleitos. Essa é a visão defendida pelo calvinismo. Também é conhecida como redenção particular, expiação definida. O ponto aqui é que, segundo o calvinismo, Jesus não morreu por todos os homens, ou pelo menos não morreu por todos os homens para trazer os mesmos benefícios para eles. Porque eles dizem: Jesus morreu por alguém, e aquele por quem ele morreu, os seus pecados já foram pagos, ele está salvo. Como nem todo mundo está salvo, então eles dizem: Jesus não morreu por todos. Mas nós vamos averiguar esta questão. A doutrina que nós defendemos é da expiação ilimitada, que diz que a morte de Cristo foi pretendida para prover salvação a todos os homens. Cristo não morreu por um número dos homens, mas por toda a humanidade. É a visão sustentada pelos arminianos. Também é conhecida como expiação geral, expiação universal, mas o sentido é o mesmo. Que Cristo morreu e essa morte foi pretendida para trazer salvação para todos os homens. Nós precisamos olhar para a Bíblia em primeiro lugar, porque ela é a nossa fonte de conhecimento sobre o plano de Deus. Precisamos ver o que a Bíblia diz sobre o assunto e, obviamente, interpretá-la, tomando o auxílio aí de alguns pensadores que nos ajudam também a entender o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Vamos ver então o que nos diz a Bíblia. O calvinismo vai dizer que a Bíblia afirma que Jesus morreu apenas por um determinado grupo. Ele morreu, por exemplo, pelo seu povo.
Mateus 1,21 diz que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou por suas ovelhas. O pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, João vai dizer. Ou pela igreja. Paulo diz que ele se entregou por ela, pela igreja. Ou por seus amigos. João capítulo 15, Jesus diz que dá a vida pelos seus amigos. Ou pelos eleitos, como lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz que quem condenará, pois é Cristo quem morreu ou quem ressuscitou por eles. É fato que a Bíblia afirma claramente que Jesus morreu por essas pessoas. Morreu pela igreja, morreu pelo seu povo, por suas ovelhas, pelos eleitos. Mas acontece que a Bíblia não afirma que Jesus morreu apenas por estes. Dizer que Jesus morreu pela igreja, pelo seu povo, pelas suas ovelhas, não prova que ele não morreu também pelos outros. É óbvio que Jesus morreu pela igreja, senão ela não seria igreja. É óbvio que Jesus morreu por suas ovelhas, senão eles não seriam as suas ovelhas. Mas a Bíblia diz também, por exemplo, Gálatas capítulo 2 e o verso 20, o apóstolo Paulo diz que Cristo morreu por ele. Ele se entregou por mim, ele diz. Se nós entendermos então que quando a Bíblia afirma que Jesus morreu por um, não morreu pelos outros, então nós teríamos que dizer que Jesus morreu só por Paulo. Nenhum de nós estaria alcançado por esta salvação. Isso não é verdade, obviamente. Ou seja, dizer que Jesus morreu por um grupo não prova que ele não morreu pelo restante da humanidade. É claro que Jesus morreu por essas pessoas, mas ele morreu também por outros. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada claramente isso. Vou trazer o primeiro testemunho aqui do teólogo holandês Jacob Arminio. Arminio é um teólogo da Igreja Reformada holandesa, que viveu no final do século XVI, início do século XVII. Ele foi o proponente desse conjunto de doutrinas de teologia que nós defendemos, por isso o nome arminianismo, Só que Arminio não é o inventor desta ideia, na realidade ele, na leitura que faz da Bíblia Sagrada e dos pais da igreja, ou seja, os primeiros teólogos da história da teologia cristã, ele formula então esse conjunto de conceitos, fugindo ou se distanciando do calvinismo pregado na sua época, porque ele entende que o calvinismo não corresponde à verdade bíblica, nem aquilo que era defendido pelos concílios, nem estava em acordo com as outras verdades apresentadas na Bíblia sobre quem Deus é e como ele criou o homem e tudo mais. Então Arminio vai dizer acerca da extensão da morte de Cristo. Veja o que ele diz. As Escrituras dizem, de maneira extremamente clara e em muitas passagens, que Cristo morreu por todos, pela vida no mundo, e isso pela ordem e pela graça de Deus Pai. Arminio vai dizer então, categoricamente, que ele crê, segundo as Escrituras, que Jesus morreu por todas as pessoas, que ele morreu pelo mundo, que ele não morreu apenas por um grupo particular, mas que cada homem nesse mundo é alcançado ou pode ser alcançado pelos benefícios da morte de Cristo. A Bíblia diz em muitas passagens, queridos, que Jesus morreu pelo mundo. A mais famosa delas é aquela que nós chamamos de texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no verso 17 ele continua que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós vemos claramente que ele deu a sua vida pelo mundo, que ele morreu por todo o mundo. Aí há muitas outras passagens que poderíamos tomar como referência, e eu quero citar ainda de 2 Coríntios capítulo 5, o verso 18, que ele diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Paulo está dizendo que Jesus morreu para reconciliar o mundo com Deus. Não apenas um grupo de homens, todo o mundo. Só que quando os irmãos calvinistas leem essas passagens, eles dizem, não, o mundo aí é o mundo dos eleitos.
Não é o mundo inteiro, é apenas o mundo dos que estavam predestinados para a salvação. No entanto, essa interpretação, ela não condiz com toda a teologia que nós encontramos nas Escrituras. Quando você observa, por exemplo, aquilo que João se refere ao mundo, quando João vai falar sobre o mundo, ele sempre fala do mundo como sendo um conjunto de ímpios. Quem ama o mundo não ama a Deus. Quem escolhe estar no mundo não escolhe Deus. O mundo é um sistema opositor a Deus. É um sistema rebelde a Deus. Então, não podemos jamais entender dentro da teologia de João que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse mundo é o mundo dos eleitos, porque o mundo em João sempre é uma coisa negativa. E aí até mesmo alguns teólogos calvinistas, como o Carson, diz que mundo é uma palavra que significa seres humanos em rebelião contra Deus. O mundo não pode ser apenas o mundo dos eleitos. Sempre essa palavra, e aí diversos dicionários de grego, de hebraico, vão mostrar que quando essa palavra é utilizada na Bíblia Sagrada, sempre há uma conotação de pessoas, de uma forma geral, e que muitas vezes se opõem àquilo que Deus quer para elas. Então Deus mandou o seu Filho para morrer pelo mundo. O mundo é toda a humanidade. Todos os ímpios, que na realidade todas as pessoas estão nesta condição. E aí de novo eu vou citar Armínio quando ele diz: o fato de que pela palavra mundo, nestas passagens, deve-se entender todos os homens de maneira geral, é manifesto por essas passagens e pelos usos das Escrituras. Ou seja, a forma como essa palavra é utilizada no restante das Escrituras. Pois não existe, diz ele, em minha opinião, nenhuma passagem em toda a Bíblia em que possa ser provado sem nenhuma controvérsia que a palavra mundo significa os eleitos. Armínio, então, está declarando, como nós entendemos, que o mundo pelo qual Cristo morreu não é um mundo seleto de um grupo de pessoas, mas toda a humanidade. Jesus morreu para prover salvação para todos. Cristo morreu por todos os homens. Isso é declarado na Bíblia Sagrada em muitas ocasiões. Aqui na mesma passagem de 2 Coríntios, capítulo 5, nós já vimos que ele morreu pelo mundo para reconciliar o mundo. Mas no verso 14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Todos aqui não pode ser todos os salvos apenas, e sim todos os homens. De novo nós vemos Hebreus capítulo 2, o verso 9, que diz que Cristo sofreu a morte por todos. Tito capítulo 2, o verso 11, diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A Bíblia então é muito clara em dizer que Cristo pagou o preço, morreu, sofreu por toda a humanidade. Mas, de novo, há alguns teólogos calvinistas que dizem que todos aqui são todos os eleitos. Não todos os homens, todos os eleitos. Só que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que essa expressão todos, muitas vezes é utilizada no mesmo versículo, tanto para falar dos que estão salvos, como para falar dos que estão perdidos. Tanto para falar dos homens que serão alcançados pela salvação, como pelos que não serão. E aí não dá para a gente dizer, então, que todos são apenas os eleitos. Nós já vimos Isaías capítulo 53, no verso 6, que ele diz: mas ele levou sobre si a iniquidade de todos nós. E, claramente, Romanos capítulo 5 e o verso 18, é muito interessante esse texto, quando o apóstolo Paulo diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, e aí ele está afirmando que quando Adão pecou, toda a humanidade foi alcançada, pelo pecado, pelos efeitos desse pecado. Nós acreditamos nisso, os calvinistas também. Assim como veio sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, que é o que Cristo realizou na cruz, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida.
Ele não está dizendo que a graça veio para trazer benefícios quaisquer, mas ele diz que a graça veio para justificação. Então, se todos são todos os homens e todos estão no pecado, então todos, na segunda parte do versículo, obrigatoriamente são todos os homens, porque Jesus morreu por todos eles. Não dá para entender diferente. Tanto os perdidos quanto os salvos estão inclusos aqui nesse texto. E aí, de novo, Armínio vai falar sobre essa questão da extensão da expiação para todos. Ele diz, se a redenção não foi obtida para todos, a fé em Cristo é sem nenhum direito exigida de todos. E se não foi obtida para todos, ninguém pode com justiça ser culpado por rejeitar a oferta de redenção, pois rejeita aquilo que não lhe pertence e o faz com propriedade. Se Cristo não morreu por todos, então não pode ser juiz de todos. Então, qual é a sua argumentação? Ele diz, se Cristo não morreu por alguém, então esta pessoa não vai poder crer nele. Porque só pode crer se Cristo morreu por ele. O fato de Cristo ter morrido por alguém é que permite que ele possa crer e ter os seus pecados perdoados. Se alguém não foi alvo da morte de Cristo, não adianta ele crer. Ele não vai ser justificado porque Cristo não pagou os pecados por ele. Então ele diz, se Cristo não morreu por alguém, então a Bíblia não poderia exigir a fé de todos. Não poderia pregar o evangelho para todos. Porque aquele que não aceitasse a Jesus, ele não poderia ser condenado porque Cristo não teria morrido por ele. Então ele estava rejeitando uma coisa que na realidade não lhe pertence. Ele não poderia ser crente se Jesus não tivesse morrido por ele. O evangelho pode ser pregado ao mundo inteiro, porque Jesus morreu por todas as pessoas. E aquele que rejeitar pode ser condenado por isso, porque Jesus pagou por ele, mas ele não aceitou a salvação que foi oferecida e concretizada ali na cruz do Calvário, quando Cristo morreu por todos os homens. Nós cremos então, queridos, que Jesus morreu pelo mundo inteiro. E é estranho porque, apesar do calvinismo, de uma maneira em geral, defender a ideia da expiação limitada, que Cristo morreu só por alguns, mas em diversas passagens, especialmente nos seus comentários, o grande proponente do calvinismo, que é João Calvino, ele parece argumentar em favor da expiação ilimitada. Veja, por exemplo, ele comentando Marcos capítulo 14, o verso 24, ele diz que ali o muitos não significa uma parte do mundo, mas toda a raça humana. Ele está citando aí Marcos capítulo 14 e o verso 24, que diz assim, e disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. E Calvino vai dizer, o muitos aí, que Cristo afirma que o sangue foi derramado por eles, não significa uma parte do mundo, mas toda a raça humana. O muitos aí, assim como lá em Isaías capítulo 53, não quer dizer um grupo maior, mas não todos. O muitos aí significa todos. Quer dizer que não foi... o muitos quer dizer exatamente o oposto de poucos. O muitos aí tem que ser entendido, não foi só por uns poucos, mas por muitos. O muitos significando todos os homens. De novo, nós temos aqui a citação do teólogo Augustus Strong. Ele diz que o Richards, na sua teologia, mostra que Calvino, embora na sua primeira obra, que é as Institutas, ele evita informações definidas sobre a sua posição a respeito da extensão da obra expiatória, contudo, nos comentários, que foram as suas últimas obras, ele admite a teoria da expiação universal. Parece que o próprio Calvino realmente não cria que Jesus morreu apenas por alguns homens, mas por todos. E aí, de novo, Strong vai citar dizendo, no fim da vida, Calvino escreveu em seu comentário sobre 1 João capítulo 2 e o verso 2. E é um texto muito interessante que eu vou ler porque nós iremos também fazer referência a ele logo em seguida. 1 de João capítulo 2 e o verso 2 diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Vamos ler para não citar equivocado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo.
Aqui fica claro, então, que Cristo morreu não somente pelos nossos, está dizendo João, ou seja, pelos crentes, pelos que estão na igreja, mas pelos de todo o mundo. E aí Strong diz, quando Calvino comentou sobre esse texto, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo, ele diz o seguinte, Cristo sofreu pelos pecados do mundo todo, não apenas por uma parte do mundo, mas por toda a raça humana. Porque embora no mundo todo não se ache nada merecedor do favor de Deus, contudo, ele sustenta a propiciação para o mundo todo, porque, sem exceção, ele convoca todos à fé em Cristo, que nada mais é do que a porta da esperança. E nós concordamos com Calvino nisso aqui. Cristo morreu por todos os homens. Por isso, todos são convidados a aceitarem a Jesus como seu Salvador. Veja que o calvinismo, que defende que Cristo morreu só por alguns, parece que não estava realmente sendo defendido por seu principal proponente, que é Calvino. Daí surgirem alguns calvinistas que são chamados de calvinistas de 4 pontos. Dos 5 pontos da tulipa, eles creem em 4, mas no ponto central, que é a expiação, eles creem que ela é ilimitada, que Cristo morreu por todos os homens. Embora isso não signifique necessariamente que eles creiam que todos os homens possam ser salvos. Porque alguns dirão que Cristo morreu por todos, mas não com o mesmo propósito, não oferecendo a eles todos os benefícios como ele dá para os eleitos. Só que na Bíblia Sagrada nós vamos ver exatamente que Cristo não morreu apenas por aqueles que serão salvos. Cristo não morreu apenas por aqueles que se salvarão, por aqueles que crerão nele. Nós vamos ver que Cristo também sofreu uma morte expiatória por todos os homens. Já lemos 1 de João capítulo 2 e o verso 2, que diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos. Pelos do mundo todo. Também Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4 e o verso 10, ele vai dizer, pois para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ou seja, especialmente os fiéis realmente são o alvo da morte de Cristo, porque eles crerão e serão salvos. Mas mesmo aqueles que não crerão, eles são também alcançados, porque Cristo é o Salvador de todos os homens. É interessante que alguns calvinistas vão dizer, não, todos aqui não quer dizer todos sem exceção, mas sim todos sem distinção. Quer dizer que Jesus morreu por todo tipo de homem. Mas eu gosto de um sermão de um dos célebres pregadores calvinistas, que é o Charles Spurgeon, onde ele diz, se o Espírito Santo quisesse dizer aqui alguns, ele teria dito alguns, mas o Espírito Santo disse todos. Se ele disse todos, é porque todos poderão ser salvos. E ele diz assim, eu não posso submeter a minha exegese à minha tradição teológica. Eu preciso examinar a Bíblia, independentemente da tradição teológica que eu siga, porque a grande palavra final está na Bíblia e não nos registros humanos, nos documentos humanos, nas declarações de fé, nos credos que os homens criam. É a Bíblia Sagrada que nós devemos olhar primeiramente. A Bíblia vai dizer que Jesus morreu por pecadores, por ímpios, por inimigos, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 5. A Bíblia vai dizer que ele morreu até por aqueles que o rejeitam. Pedro, lá na sua segunda epístola, no capítulo 2 e o verso 1, ele vai escrever falando sobre os mestres apóstatas da sua época, e ele diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Veja que Pedro está dizendo, tem falsos mestres no meio de vocês que negarão que Jesus morreu por eles. Jesus resgatou esses homens, morreu por eles, mas eles negaram e por isso, por sua negação, por sua apostasia, ele diz, eles trarão sobre si mesmos repentina perdição. Porque Deus pode com justiça punir aquele que não aceita Jesus? Porque Jesus morreu por ele. Se Jesus morreu por ele, mas ele rejeita a salvação, então Deus pode puni-lo verdadeiramente.
Se Jesus não tivesse morrido por esse homem, então Deus iria puni-lo por quê? Ele não cometeu nenhum pecado. O maior de todos os pecados que a Bíblia apresenta é a incredulidade. A incredulidade em Jesus. Porque todo aquele que crê será salvo, independentemente de outros pecados que ele tenha cometido. Assim, então, Deus pode punir alguém, porque Cristo morreu por ele, ou seja, a salvação lhe foi oferecida, mas ele rejeitou, como aqui está escrito. No entanto, Cristo morreu por esses homens que o rejeitaram. Até mesmo alguns que não alcançarão a salvação, mas Paulo vai dizer, olha, cuidado que com a tua comida você não cause tropeço àquele irmão por quem Cristo morreu. Pode ser que essa pessoa vá tropeçar e não perseverar até o fim para a sua salvação, mas Cristo morreu por ele. Cristo morreu por todos os homens. E nós cremos nisso. O problema é que alguns calvinistas, como John Owen, ele vai dizer o seguinte: se Cristo morreu por todos, aqueles por quem Cristo morreu, o pecado dele já foi pago. A dívida que ele tinha com Deus já foi paga. Então, ele obrigatoriamente vai ser salvo. Porque ele não pode pagar novamente por aquilo. Aquilo já foi pago. Então, ele argumenta a partir daí dizendo, só pode ter duas situações. Ou Jesus morreu por todos e todos obrigatoriamente serão salvos, porque todos os pecados já estão punidos em Cristo. Ou então, Jesus não morreu por todos, morreu só por alguns. Esses por quem ele morreu, os seus pecados foram punidos em Cristo, e os por quem Cristo não morreu, eles serão punidos pelos seus próprios pecados. Ele argumenta a partir daí, então, que é impossível que Jesus tenha morrido por todos, porque senão todos estariam salvos. Acontece que esse argumento seria verdadeiro apenas se Deus, o próprio Deus, a quem foi pago o resgate, a quem foi dado o sacrifício para a satisfação da sua ofensa, né, da ofensa que foi feita a ele, foi Deus quem determinou que isso fosse feito, foi ele que recebeu e aceitou o sacrifício de Cristo. Esse mesmo Deus, ele deu uma condição para a salvação. Então, uma coisa é falar sobre a oferta de salvação. Outra coisa é falar sobre a aplicação dessa salvação. Uma coisa é falar sobre por quem Cristo morreu. Outra coisa é falar como alguém se torna beneficiário dessa expiação. Há uma condição estabelecida e essa condição é a fé. E fé não é algo que Deus simplesmente coloca no homem. A fé é algo que a graça de Deus possibilita, mas a Bíblia manda que o homem creia. Alguém pode achar que Deus dá irresistivelmente a fé a alguém, mas não é isso que nós vemos na Bíblia Sagrada. Quando alguém pergunta, como lá em Atos dos Apóstolos, 2 vezes, né? Primeiramente os judeus no dia de Pentecostes, o que faremos para ser salvo? Aí Pedro diz, se arrependa e creia. Ele não disse assim, não, você não precisa fazer nada, porque se você é eleito, Deus já vai lhe dar a fé e você não precisa fazer coisa alguma. Depois, com os gentios, lá no capítulo 16, quando o evangelho chega na Europa, de novo o carcereiro de Filipe pergunta, o que eu faço para ser salvo? E Paulo também não diz para ele, não, você não precisa fazer nada, porque Deus vai lhe dar a fé irresistivelmente. Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então a fé é uma condição exigida do homem para que ele possa se tornar beneficiário do sacrifício de Jesus. O fato de Cristo ter morrido por todos não salva automaticamente todos os homens, porque eles ainda precisam cumprir a condição que Deus estabeleceu para isso, que é a fé. Assim nós podemos ver que o próprio Deus, visto que foi ele que resolveu que esse preço seria pago a si mesmo, ele tem o poder de estabelecer as condições que, caso sejam realizadas, tornariam essa morte vantajosa a qualquer homem. E a condição que Deus estabeleceu foi a fé. Deus não salva incrédulos. Isso é muito claro na Bíblia. Deus não salva incrédulos. A fé é algo que o homem precisa exercer. O poder para crer é dado por Deus, porque é o Espírito Santo quem convence o homem para que ele possa crer. Mas essa fé precisa ser exercida pelo homem. Deus não crê pelo homem, nem se arrepende por ele. Ele precisa se arrepender. Então, não é o fato de Cristo ter morrido por todos que vai gerar o universalismo, entendendo que
Deus salvou então automaticamente todo mundo na cruz, porque há uma condição para ser atendida, que é a fé em Jesus. Então, quando falamos da extensão da expiação, cremos pela Bíblia Sagrada que Cristo morreu por todos os homens, por cada homem que viva aqui nesta terra. João, lá no capítulo 1, verso 9, no prólogo do seu evangelho, ele diz: Ele é a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Então, entendemos que Cristo alcança todos os homens. Agora, quando falamos da intenção da expiação, alguns calvinistas vão dizer: não, Cristo morreu por todos, tudo bem. Mas Deus não queria salvar todos. Cristo morreu por todos, mas os benefícios desta salvação não são os mesmos para todos os homens. Qual é o propósito, então, de Cristo ter morrido pelos homens? E aí, nós queremos de novo voltar para a Bíblia Sagrada, para mostrar não somente que Cristo morreu por todos, mas que Deus quer salvar todos os homens. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 3, e o verso 9, a Bíblia diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. E aí eu já começo a pensar o seguinte: se Deus tivesse determinado que um número X de pessoas já estaria salvas incondicionalmente, por que ele seria longânimo com alguém? Porque Deus esperaria um determinado tempo por alguém, se ele já determinou que aqueles seriam salvos? Não parece realmente nada lógico isso. Ele é longânimo, diz Pedro, para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui está claro na Bíblia que não é só que Cristo morreu por todos, mas que morreu porque Deus quer que os homens sejam salvos. O texto é claro: Deus não quer que nenhum se perca. Não é a vontade de Deus que alguém vá para o inferno. Quem vai para o inferno não é porque Deus quis, é porque Ele quis. Ele, o homem, foi que quis. Deus providenciou salvação para todos. O desejo de Deus é salvar, então, todos os homens. Da mesma forma, como quando olhamos para a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o verso 1 em diante, ele vai dizer que quer que se façam orações, intercessões, deprecações por todos os homens. E aí ele vai dizer no verso 4, que Deus, o nosso Salvador, do verso 3, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E no verso 6, ele já disse que Cristo é o mediador, e ele diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Por todos. Jesus morreu por todos, e o que está dito aqui é que Deus quer que todos os homens se salvem. Não apenas Jesus morreu por todos, e com isso ele quer salvar uns, mas a outros ele só dá alguns tipos de benefícios. Há alguns teólogos calvinistas que dizem que Deus não ama a todos da mesma maneira, que Deus não quer, portanto, que todos se salvem. Ele vai dar alguns benefícios, como, por exemplo, o sol, a chuva, né? Algumas bênçãos temporais, mas nós não acreditamos nisso. Cremos que Cristo morreu para trazer salvação, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. O problema dos calvinistas é que eles vão dizer mais ou menos assim: porque Deus iria querer que Cristo sofresse para expiar a culpa daqueles que ele já havia determinado que não seriam salvos? Como eles creem que Deus já determinou não salvar uma parte dos homens, então eles também creem que Deus não quer que Cristo morresse por eles. Eles não querem que Deus tenha provido salvação em Cristo para esses homens. No entanto, aí que está, a Bíblia Sagrada não mostra que Deus quer salvar apenas uma parte da humanidade. No entanto, alguns teólogos calvinistas insistem nesse, como a Bíblia de Genebra, o Sproul, o John MacArthur Jr., eles vão dizer que o todos aqui, que Deus quer que todos os homens se salvem, que todos venham ao conhecimento da verdade, que ele está dizendo que o todos aqui são todos os eleitos, não todos os homens, ou todos os tipos de homens, ou seja, todos sem distinção. Não, nós cremos que na realidade a Bíblia está dizendo que é todos sem exceção, todos e cada um dos homens. Então, os teólogos calvinistas, como Owen, negam que a morte de Jesus
foi dirigida ao não eleito. E, portanto, ela não é uma expressão do amor de Deus por eles. Que Deus não ama os que Ele não vai salvar. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra, amados irmãos, que Cristo morreu por todos como prova do amor de Deus por todos. Inclusive, a Bíblia vai mostrar alguém que claramente foi alvo do amor de Cristo, mas que rejeitou a sua salvação. Por exemplo, o chamado jovem rico lá em Marcos. A Bíblia diz, Jesus olhou para ele, o amou e disse, vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e vem e segue-me. E aquele jovem foi embora triste e não aceitou a oferta de vida eterna, era isso que ele procurava, né? A oferta de vida eterna que Jesus lhe fez, mas o texto diz claramente, Jesus o amou. Ele é alvo do amor de Deus. Dizer que Deus não ama aqueles que estão perdidos é contrariar o que a Bíblia está dizendo. Deus é amor, Deus é todo amoroso, Deus age com amor e não faz acepção de pessoas. Nós entendemos então que na realidade Jesus morreu por todos os homens. E parece que Calvino, ele concorda com isso. Veja aqui no seu comentário às epístolas gerais, exatamente esse texto de Timóteo que nós estamos falando, ele diz, tão maravilhoso é o seu amor para com a humanidade, que ele gostaria que todos fossem salvos e está de si mesmo preparado a conceder salvação aos perdidos. Então Calvino não acreditava que todos aqui são todos os tipos de homens, mas sim todos os homens sem exceção. Ele diz que Deus deseja salvar todos os homens, que Ele gostaria que todos fossem salvos, e é isso que nós também acreditamos, porque Ele, o Senhor, morreu para salvar toda a humanidade. Ainda citando Calvino no seu comentário sobre Hebreus capítulo 9, ele diz, tomar sobre si os pecados significa libertar, porque Ele quer libertar os que pecaram por culpa própria. Ele diz muitos, significando todos, como em Romanos 5,15. É óbvio que nem todos desfrutam a morte de Cristo, mas isso acontece por causa da incredulidade deles que os impede. E nós dizemos amém a essa palavra. Realmente acreditamos que Jesus morreu por todos, mas que aquele que não é beneficiado pela morte de Cristo é porque ele não crê em Jesus, que é a condição para poder ser salvo. A incredulidade impede isso. Então, o que nós cremos, queridos, é que a morte de Cristo não somente alcança todos os homens em potencial, mas ela alcança todos os homens em seu plano. Deus, quando planejou a morte de Cristo, não visava apenas uma parte da humanidade, mas todos os homens. Que a morte de Cristo alcança todos os homens em propósito. Cristo morreu para salvar a humanidade inteira. Só que há uma condição para isso, que é a fé na morte de Cristo, que é a fé em Jesus. Então nós cremos que a morte de Cristo beneficia a todos, e beneficia a todos da mesma maneira, que dá aos homens a maior de todas as bênçãos, que é a salvação, desde que eles cumpram a condição de Deus, que é a fé. Porque alguns teólogos calvinistas vão dizer assim, Cristo morreu por todos, mas não com o mesmo propósito. A uns ele vai dar só aquilo que eles chamam de graça comum. O sol, a chuva, uma certa contenção do mal, algum direito ou alguma capacidade para a justiça, a criatividade humana, mas não a salvação para todos. No entanto, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos claramente ela dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Pedro vai dizer isso lá na casa de Cornélio, Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 2, em Efésios, Pedro vai dizer isso na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 17, Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus tivesse mandado Jesus morrer para benefícios X para uns e menos do que isso para outros, então Deus faria acepção de pessoas. Não é uma questão de justiça, não é porque Deus seja injusto, mas é porque Deus é todo amoroso e Ele age com amor para todas as pessoas. Dizer que Deus ama alguns, mas não ama a todos, é limitar o amor de Deus. E aí, alguns teólogos arminianos usam uma figura que nos leva realmente a pensar.
Imagine que você está na beira de uma piscina e você é um excelente nadador. Aliás, você é um profissional, é um salva-vidas. E aí 4 pessoas caíram na piscina, nenhuma delas sabe nadar. Você foi e salvou 2. E as outras 2 você disse, não, essas aí eu vou deixar. Alguém lhe aplaudiria? Diria que você é uma pessoa fantástica, mas você não salvou 2 pessoas? Mas se você podia salvar as 4, ninguém diria que você é um cara extraordinário se você salvou apenas 2. Então, como eu posso falar de um Deus glorioso, de um Deus amoroso, de um Deus tremendo, de um Deus fantástico, de um Deus que ama o homem a ponto de enviar o seu filho para morrer por eles, e que poderia perfeitamente estender essa morte a todos os homens? Aliás, é o que a Bíblia diz que ele faz, que não quer que ninguém se perca. E como eu poderia acreditar que essa morte de Cristo, então, foi dada para salvar apenas uma parte dos homens, e ainda assim eu aplaudir Deus e dizer que ele é glorioso? Se ele poderia salvar a todos? Não, não é esse o Deus que nós vemos retratado na Bíblia Sagrada. É um Deus que, como Armínio diz, e Calvino parece concordar, ele quer salvar todos os homens. Aliás, queridos, a salvação, ela é oferecida a todos os homens, somente com uma condição: pela fé em Jesus. Romanos capítulo 10 vai dizer que todos os homens, a sua palavra saiu por todo o mundo, e todo aquele que ouvir a palavra e crer e confessar será salvo. Mas ele diz, no entanto, tem alguns que são rebeldes, que Deus diz, estendi as mãos a um povo rebelde, contradizente, um povo que não quer ouvir. Ele não foi salvo, não é porque Cristo não morreu por ele, é porque ele não quis cumprir a condição de Deus para a salvação, que é a fé em Jesus. Se Deus tivesse mandado Jesus para morrer pelos homens, mas para alguns essa morte resultasse apenas em benefícios temporais, em benefícios para esta terra, não poderíamos jamais entender que Deus está ofertando todo o seu amor para essas pessoas, ou ofertando o seu verdadeiro amor para essas pessoas, porque do ponto de vista de Cristo, o homem que tiver tudo nessa terra, mas não tiver a vida eterna, não tem nada. O próprio Jesus, Mateus 16 e 26, vai dizer, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Adianta de nada alguém ser muito rico, famoso, próspero nesta vida e ir para o inferno? Do ponto de vista de Deus, o benefício permanente realmente é a salvação em Jesus. Se Jesus tivesse morrido para dar apenas alguns tipos de benefícios para alguém, e isso não incluísse nesse pacote a salvação, isso de fato não teria valor nenhum. Não teria valor algum para esta pessoa. É como se alguém tivesse descendo uma cachoeira, por exemplo, numa canoa pequena, e mais adiante houvesse um conjunto de pedras e uma água tão veloz que ele certamente morreria, e vem um helicóptero e tem 2 pessoas na canoa, e ele joga uma corda e diz, olha, um de vocês agarre na corda, para o outro nós estamos dando esse refrigerante geladinho para você ir tomando aí enquanto desce. De que adiantaria isso? Eu diria que ele foi bonzinho porque deu o refrigerante para o que vai morrer? Não. Se ele pode, ele certamente seria bonzinho se ele salvasse a todos. Cristo não morreu para trazer apenas benefícios temporais, porque ele próprio avalia essa situação e diz, não adianta de nada se o homem tiver alguma coisa e não for para o céu, não tiver a vida eterna. A última questão a tratarmos sobre a expiação de Cristo é, quando é que os benefícios da morte de Cristo são aplicados à vida do homem? Aí temos pelo menos 3 opções. Os calvinistas mais rígidos vão dizer, no decreto eterno de Deus. Lá antes de criar o mundo, Deus já decretou quem seria salvo, quem seria condenado, então o eleito já recebe esse benefício. O problema é que o eleito não foi nem criado ainda, né? Nem nasceu ainda, como é que ele já recebeu esse benefício? Outros vão dizer, na cruz, quando Cristo morreu, então os benefícios agora são aplicados a todos os homens. De novo, o problema é que muitos homens nem nasceram ainda para serem de fato beneficiados por essa morte. A última opção é, no momento em que os pecadores creem em Cristo. E aí nós, arminianos, cremos que essa última opção é que realmente se harmoniza com a Bíblia Sagrada. Porque é isso que a Bíblia diz. O homem será salvo quando crê.
Mediante a fé é que ele tem acesso a essa graça. Ao crer em Jesus é que ele será salvo. Antes disso, ninguém tem os benefícios da morte de Cristo realmente aplicados à sua vida. Porque Cristo morreu por todos, não quer dizer que todos serão salvos automaticamente, mas somente quando ele crê. A graça de Deus vai trabalhar preservando, inclusive, a vida deste homem. Até mesmo os calvinistas creem nisso, na chamada graça comum. Ela acaba trazendo algum benefício para o eleito, porque o preserva com vida até o dia que ele aceite efetivamente a salvação e, mediante a fé, receba a vida eterna. Então, nós cremos que a aplicação da salvação só se dá quando alguém crê. Daí, então, o fato de Jesus ter morrido por todos, a expiação ilimitada, não leva ao universalismo. O que é universalismo? A ideia de que todos serão salvos. Por incrível que pareça, há alguns teólogos ao longo da história da igreja que defendia que no final todo mundo vai ser salvo, até o diabo. No final, até Satanás, Deus vai dar um jeito de perdoá-lo e vai dar tudo certo no final. Mas não é isso que a Bíblia diz. Nós não cremos no universalismo. Só que crer que Jesus morreu por todos não é a mesma coisa que crer que todos serão salvos. Porque só é salvo aquele que crê. E quando ele crê, é que ele será salvo. Jesus falou e João escreveu no capítulo 8 do seu evangelho, no verso 24, nós temos uma passagem bastante significativa, quando Cristo diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ainda que Jesus tenha morrido por alguém, se ele não crê, ele vai morrer no pecado. Jesus estava falando isso aqui para pessoas que estavam ouvindo ele, para judeus, para pessoas que conheciam já a Deus. Mas Jesus disse: se vocês não crerem que eu sou, não crerem nele como Salvador, não crerem nele como enviado de Deus para trazer salvação ao mundo, vocês morrerão nos vossos pecados. E aí eu quero trazer a fala de mais um teólogo que vai nos ajudar a entender isso. O Schaeffer diz que a condição indicada por Cristo, sobre a qual eles, os incrédulos, podem evitar morrer nos seus pecados, não se baseia no fato de que ele não morreu a seu favor, mas sim em colocarem nele a sua fé. O valor da morte de Cristo, por mais maravilhosa e completa que seja, não se aplica aos não regenerados até que venham a crer. Só quando ele crê é que realmente ele recebe a vida eterna. Antes disso, não. Jesus morreu pelos ímpios. Os salvos, eles obrigatoriamente foram ímpios. Até que creram. Quando creram, deixaram de ser ímpios e passaram a ser crentes. Mas Cristo só vai aplicar, ou o Espírito de Deus só vai aplicar esta salvação na vida daquele que efetivamente colocar a sua fé em Jesus. Os incrédulos não serão salvos, não é porque Cristo não morreu por eles, mas porque eles não creram em Cristo. João, de novo, vai registrar as palavras de Jesus no capítulo 3 e o verso 18 do seu evangelho, quando ele diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele não diz assim, ele está condenado porque teve um decreto desfavorável a ele. Ele não diz, ele está condenado porque Jesus não morreu por ele. Não, ele diz, ele está condenado porque ele não creu. A salvação lhe é oferecida, mas ele não quer crer. Eu vou trazer, finalizando as palavras, o testemunho de um teólogo da Igreja do Nazareno, o Orton Wiley, que ele diz: a expiação é universal. Isso não significa que toda a humanidade será incondicionalmente salva, mas que a oferenda sacrificial de Cristo satisfez a tal ponto os reclames da lei divina, que fez da salvação uma possibilidade para todos. A redenção é, pois, universal ou geral no sentido provisional, porém especial ou condicional em sua aplicação ao indivíduo. Ou seja, Jesus morreu por todos. A salvação é oferecida a todos. Agora, só se efetivará na vida daquele que crê. Quem não crê não será beneficiado pela salvação. E aí nós só podemos entender que Jesus morreu por todos. Um ponto além de tudo que nós já vimos que nos ajuda a entender isso, é porque a Bíblia manda que o Evangelho seja pregado a todos.
Nós vimos lá Mateus capítulo 24, capítulo 28, Atos capítulo 1, verso 8, textos muito conhecidos nossos, né? E de por todo mundo pregar todo o evangelho, e de fazer discípulo de todas as nações. Eu gosto muito de Atos 17 e 30, que Paulo diz que Deus manda a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Isso não pode ser enxergado como apenas uma parte da humanidade. Ele diz claramente todos os homens em todos os lugares. O evangelho deve ser pregado a todos. Mas se Cristo tivesse morrido apenas por alguns, como é que seria verdadeira a oferta de salvação para todos? Como é que eu poderia pregar o evangelho para todos sem ser artificial ou até mesmo desonesto? Como é que eu poderia dizer, aceita Jesus, se eu não creio que Jesus morreu por ele? Como é que eu poderia dizer, quem quiser venha a Cristo que você pode ser salvo, todo aquele que crê será salvo, se eu não cresse que Jesus morreu por todos os homens? No mínimo seria impróprio pregar o evangelho para todos se Jesus não tivesse de fato oferecido salvação a todos. Deus não poderia mandar os seus servos oferecer perdão a todos os homens se Jesus não tivesse morrido por cada um deles. Seria impróprio. Então a expiação limitada, como alguns calvinistas pregam, torna o evangelismo indiscriminado e impossível. Aliás, tem muitas igrejas que não fazem nem apelo. Tem muitas igrejas que não dizem que que Deus ama a todos e quer salvar a todos. Há livros de calvinistas sobre aconselhamento cristão, onde ele claramente diz aos conselheiros, não diga à pessoa que você está aconselhando que Deus ama ela e quer salvá-la, porque você não sabe se Jesus morreu por ela. Isso é terrível, porque na realidade nós, se crêssemos assim, ficaríamos tão inibidos para pregar o evangelho, que a gente ia ficar sem condição de dizer a ninguém, Jesus morreu por você. Não, espera, eu não tenho certeza. Deus lhe ama. Não, mas talvez não completamente. Olha, Jesus quer lhe salvar. Não, mas não sei, porque ele pode não ter morrido por você. Nós não cremos nisso. Podemos dizer a todos, Jesus morreu por todos e portanto, todos podem ser salvos, porque a salvação é oferecida a todos. Depois há uma outra questão muitíssimo complicada. Imagine que o pastor de uma igreja que crê na expiação limitada, ele não crê que Jesus morreu por todos, alguém diz que aceitou a Jesus, que vai ser batizado e vai receber a Santa Ceia. Ser batizado significa fazer parte do corpo de Cristo. Tomar a Santa Ceia significa que alguém faz parte do corpo de Cristo. Como eu poderia batizar alguém e oferecer a ele a Santa Ceia, se eu não tenho certeza se Cristo morreu por ele, se ele é apenas uma pessoa que aceitou, ou se de fato ele é um eleito que faz parte do corpo de Cristo? Porque Paulo já nos recomenda, lá na primeira epístola aos Coríntios, que ninguém participe da Santa Ceia de qualquer maneira, sem discernir o corpo do Senhor, sem saber que ele realmente faz parte do corpo de Cristo. Como é que alguém poderia tomar a Santa Ceia nessa dúvida? Eu vou tomar, mas eu não sei se eu sou eleito. Se eu não sou eleito, então eu estou me complicando mais ainda, porque além de tudo eu estou tomando parte de uma coisa que não me pertence. Isso torna realmente muito complicada a vida da igreja, irmãos. Nós não podemos crer nisso, porque não é isso que a Bíblia diz. Então cremos que qualquer ensino que diz que Deus não ama toda a humanidade, que Deus não tem intenção ou desejo de salvar toda a humanidade, ou que Jesus não morreu pelos pecados de toda a humanidade, é contrário às Escrituras e deve ser rejeitado. Porque nós já vimos claramente o que a Bíblia diz. Jesus morreu por todos, Deus quer salvar a todos, e Jesus, então, oferece salvação a todos os homens. A Bíblia nos mostra claramente isso. Cristo morreu por todos para que todos possam ser salvos. Nós somos salvos quando cremos. A partir do momento que cremos, é que nós recebemos os benefícios, não quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, ele já pagou por nós. Mas nós só recebemos esse crédito quando nós cremos nele. Vamos supor que, em algum lugar, um multimilionário publicasse na rede social o seguinte texto: amanhã, a tais horas, em tal lugar, qualquer pessoa que chegar nesse endereço vai ganhar R$1.000. Vamos dizer que ele publicasse isso. Alguém lê aquilo e diz, não, isso deve ser fake, isso deve ser mentira.
Isso não é verdade. Quem é que anda distribuindo dinheiro assim de graça? Eu que não vou lá. Mas vamos dizer que isso era verdade e ele estava lá com pacotes e pacotes de dinheiro esperando qualquer pessoa para lhes dar os R$1.000. Vamos dizer que ele calculou toda a população daquele estado e estava lá com o dinheiro pronto. Alguns apenas creram e foram lá e receberam o dinheiro. Os demais não receberam, não é porque não havia dinheiro para eles ou porque a oferta não era verdadeira, é porque eles não acreditaram para ir lá receber. Assim também cremos que é a salvação em Jesus. O fato de Jesus ter morrido oferece salvação a todos porque ele pagou por todos. E torna a fé possível porque a graça dele nos alcança. Mas se alguém se recusa a crer, então estará tão perdido quanto alguém que está no pecado, ou seja, mesmo o que será salvo, até que ele creia, ele está tão perdido quanto aquele que não vai crer. Ele só realmente será salvo quando ele crê. Os benefícios da morte de Cristo, então, são recebidos pela graça, porém mediante a fé, e são eficazes apenas para aqueles que creem. Os que rejeitam o amor de Deus só experimentarão a punição por sua rebeldia, por ter recusado a salvação em Jesus. Então nós, os arminianos, podemos dizer a todas as pessoas, porque nós cremos que Jesus morreu por todos, nós podemos dizer a todo mundo, Cristo morreu para te salvar. Eu posso dizer a todas as pessoas, Deus te ama e mostrou isso mandando Jesus para morrer por você. É interessante porque um dos mais afamados teólogos calvinistas, chamado John Piper, ele escreve numa das páginas que ele mantém na internet um texto, e ele diz que ele tem 3 filhos, ou pelo menos tinha à época que escreveu esse texto, e ele diz, à noite, ele vai no quarto dos filhos, eles estão dormindo, e ele ora por eles, e pede que Deus os abençoe, que eles alcancem uma vida plena de realizações e sejam crentes em Jesus. Mas ele diz assim, no entanto, eu sei no meu coração que pode ser que algum deles não tenha sido escolhido por Deus, que não seja eleito. Aí ele diz assim, embora eu estivesse disposto a dar a minha vida por eles, mas eu não sei se Jesus morreu por eles. Ele, o Piper, daria a sua vida por qualquer um dos filhos, mas ele não sabe se Deus deu a vida do seu filho, Jesus, para morrer por qualquer um daquelas pessoas. No entanto, nós arminianos, nós podemos dizer a John Piper, aos seus filhos e a qualquer pessoa deste mundo, Jesus morreu por você. Jesus entregou a sua vida por você. Deus te ama com amor completo e total e morreu por você. Se Piper tem dúvida se Jesus morreu pelos seus filhos, eu não tenho. Eu tenho certeza que Jesus morreu por cada homem que viveu ou que vive nesta terra. Agora, a salvação só será recebida mediante a fé. Se os filhos de Piper crerem, eles terão salvação em Jesus, assim como os meus filhos, os seus filhos ou de qualquer pessoa que entenda esta verdade tão salutar da Bíblia Sagrada. Jesus morreu por todos e quer salvar a todos os homens. No entanto, ele só salvará aqueles que creem, porque eu vou dizer de novo, para ficar bem registrado, Deus não salva incrédulos. Se alguém não crê, nunca será salvo. Mas todo aquele que crê será salvo, porque a morte de Cristo foi em favor de cada um de nós, de todos os homens. Que maravilhosa graça essa, né? Que nos alcança de uma maneira tão grande. E eu não tenho nenhuma razão para me gloriar de nada, porque Jesus já fez tudo por mim. O que eu preciso agora é tão somente estender a mão. A fé é o estender de uma mão vazia, que não oferece nada, mas só recebe aquilo que ele é oferecido pela morte de Cristo. Fé não é obra. Fé é você confiar em Cristo e não na sua própria obra. Por isso nós cremos piamente, conforme as Escrituras nos diz, que Cristo quer salvar a todos e, portanto, todo homem pode ser alcançado pelos benefícios da sua expiação. Basta somente que ele creia em Jesus e então será salvo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. E agora nós vamos abrir espaço para
alguma pergunta fácil que os irmãos tenham, né? Aí quem for fazer a pergunta, dá um sinal para receber o microfone, ó, já tem ali atrás, está aí. E o irmão, depois da sua pergunta, passa para o próximo. E, por favor, fique de pé, diga o seu nome e a cidade de onde o senhor vem, só para nós identificarmos, e pode fazer a sua pergunta fácil. Professor Kleber, eu sou de Patinga, meu nome é Gilmar. Às vezes encontramos pessoas que se fecham muito para o Evangelho, a ponto de não crer de forma alguma. Eu gostaria que o senhor desse uma ideia ou respondesse se esse fato de não crer, de hipótese alguma, seria considerado como uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é a minha dúvida. Olha, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o chamado pecado imperdoável, né? É mais do que não crer em Jesus. É rejeitar completamente a obra de Cristo e até mesmo atribuí-la a Satanás ou aos demônios. Então, o não crer em Jesus revela um coração obstinado, revela um coração que rejeita a salvação. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela está mais indicada na Bíblia para aquele que cria e agora atribui as obras de Cristo a Satanás ou rejeita totalmente a operação do Espírito Santo. Me parece que esse que não quer crer, ele está mais incluso naquela categoria de resistência ao Espírito Santo do que propriamente de uma blasfêmia. No entanto, qualquer uma dessas duas situações impede a salvação, porque se ele rejeita a ação do único que pode convencê-lo do pecado e oferecer-lhe graça para que ele possa crer, então ele jamais será salvo. No final das contas, o resultado é o mesmo: condenação por resistir ou por recusar a obra do Espírito Santo. Ok? O irmão tem outra pergunta, depois na sequência dos irmãos. Juvenil Machado, de Patinga, Minas Gerais. A minha pergunta é o seguinte: professor, como que você analisa ou vê o cristianismo no modo geral que nós pregamos hoje? Como que você vê? E a segunda pergunta é o seguinte: como ficaria uma pessoa, segundo a teoria, né, calvinista e de alguns seguidores, como ficaria uma pessoa que ele chegasse a descobrir que ele não estava dentro do projeto de Deus para a salvação? Como essa pessoa ficaria se essa teoria fosse a teoria verdade, vamos dizer assim? Bom, em primeiro lugar, o cristianismo de hoje, infelizmente, está se afastando muito daquilo que seria o verdadeiro cristianismo. O que nós já vimos é que Cristo morreu para propiciar salvação. E, no entanto, há muitas pessoas e igrejas pregando muito mais os benefícios temporais do que a salvação. Nós precisamos nos voltar para a cruz. Cristo é o centro da nossa teologia, então nós não temos nada. Ou a salvação é o objetivo principal, ou então nós não estamos oferecendo mais do que um clube pode oferecer às pessoas, algum tipo de alegria ou de satisfação. Agora o senhor pergunta, como alguém descobre ou agiria se ele descobrisse que não faz parte dos planos de Deus? Em primeiro lugar, é exatamente esse um dos problemas do calvinismo, é que você não tem como saber se você está dentro ou fora do plano de Deus. A gente pode dizer que o calvinista tem certeza que não perde a sua salvação, mas ele não tem certeza se já recebeu, porque não tem como saber se ele é eleito. Como nós cremos? Eu sou salvo. Sou salvo por quê? Porque eu criei em Jesus. E a Bíblia diz que o que crê será salvo. Então eu tenho certeza da minha salvação, porque eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, e a promessa dele me garante que aquele que crê será salvo. Mas se eu cresse que eu só seria salvo se fosse eleito antes da fundação do mundo, sem Deus levar em conta a minha fé ou qualquer outra coisa, então eu estaria numa situação difícil. Como é que eu vou saber se eu sou salvo ou não? Eu estava ouvindo outro dia um palestrante calvinista e ele dizia, se você entendeu a pregação do Evangelho, então você é eleito. Se você não entendeu, vai para casa, pensa um pouquinho. Olha, vai para casa pensar um pouquinho sobre o quê? Se você não é eleito, é melhor fazer qualquer outra coisa. Pensar não vai ajudar em nada, porque você não é eleito, não há algo que você possa fazer.
Na realidade, a Bíblia não garante nada disso, que alguém descubra que não faz parte dos planos de Deus e, portanto, faça qualquer coisa. O que a Bíblia garante é que qualquer homem pode crer em Jesus e pode ser salvo. Não há alguém tão ímpio no pecado que não possa ser alcançado pela graça, porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E assim, então, nós cremos que não há ninguém nessa condição que descobriu que não está nos planos de Deus. Só há uma categoria de criaturas que está nessa condição, que é o diabo e seus anjos, e para eles realmente não tem mais nada que possa fazer. Diga-me. Professor, meu nome é José de Oliveira, eu sou de Ipatinga, Minas. Primeiro, gostaria de parabenizar o senhor pela palestra, muito boa. Dizer o seguinte, que a linha calvinista e tanto também a linha arminiana, na verdade, essas discussões surgiram quase que depois da morte desses homens. Os seus seguidores é que fomentaram essa discussão e ela vem se arrastando por mais de 500 anos, lá pelo século, depois do século XVI, XVII que eles viveram. A gente percebe que a Bíblia, o senhor explicou muito bem, tem textos na Bíblia diz assim, que a salvação a fé não é de todos, Ali é claro, o apóstolo está querendo dizer de todos que não obedecem ao chamado de Deus para a salvação, Eu só gostaria de fazer uma colocação. Hoje a gente percebe, por exemplo, alguns pregadores que são das igrejas chamadas calvinistas, por exemplo, alguns deles, eles até chamam de calvinistas extremistas, aqueles que dizem que batem o pé naquela questão de uma vez salvo para sempre. E outros até chegam a dizer que se... A gente vê isso até nas nossas igrejas, pessoas que não têm um determinado conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. A irmã chega na frente da igreja e fala com o pastor, eu quero que o senhor ore para o meu filho, porque se ele for de salvação, eu quero que Deus traga ele. Quer dizer, a gente percebe uma certa ignorância, não no sentido pejorativo da palavra, no sentido do conhecimento, da riqueza que é a salvação e a abrangência que o senhor explicou aí, que a salvação daí não é bem essa questão. A salvação é para todos, Deus morreu para todos, é claro, mas podemos observar, mas ela é assegurada para todos, porém eu preciso fazer a minha parte. A parte de Deus já está feita, muito bem feita, porém eu preciso fazer a minha parte. Não é isso? O senhor concorda? A minha parte, a parte humana, não é algo propriamente que eu faça, e sim algo que eu deixo Deus fazer. Porque a participação humana na salvação não é assim. Deus vai até um determinado ponto e depois você caminha até ali e encontra com Ele. A salvação, na realidade, Deus faz tudo, desde que você não resista à ação do Espírito Santo na sua vida. Porque quando você crê, é porque o Espírito Santo já lhe habilitou para crer. Quando você vai a Deus, é o Espírito Santo quem lhe trouxe. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Nós acreditamos nisso. Ninguém vai a Deus porque ele um belo dia parou e disse, sabe uma coisa, eu vou buscar Deus. Não. Se ele despertou para isso, foi o Espírito de Deus quem trabalhou no seu coração. Então, precisamos ter cuidado apenas de, quando dizemos assim, Deus fez a parte dele, nós façamos a nossa, entender o que é a nossa parte. A nossa parte não é, Deus caminhou até a metade do caminho e eu vou ao seu encontro. A minha parte é, Deus está do meu lado e quer caminhar comigo. Se eu simplesmente deixá-lo me acompanhar, se eu simplesmente pegar na mão dele e seguir com ele, ele vai me conduzir em todo o caminho. A salvação é pela fé, mas a fé só existe porque a graça de Deus alcança o homem e lhe permite crer. Ok? Mais uma pergunta aqui, depois a última lá e nós encerramos, eu acho, né? Meu nome é Valfrido, eu sou de São Paulo, capital. Parabéns, pastor, muito Glória a Jesus. Lucrativo, explicativo. O que eu gostaria de saber da opinião do senhor, essa divergência doutrinária calvinista seria por causa do livre-arbítrio, que eles não aceitam o livre-arbítrio, e, por outro lado, seria um Deus ditador. Porque, uma vez eu eleito e não queira essa eleição para mim, não tem como eu rejeitar essa eleição. De um jeito ou de outro, Deus já me elegeu para a salvação.
Seria mais ou menos isso, né? Então, o calvinista parte desse princípio, que eu não vou ter o livre-arbítrio de escolher se eu quero ser salvo ou não. Partindo assim, seria por causa o livre-arbítrio que o calvinismo não aceita? Seria isso? Vamos ver. Em primeiro lugar, assim, nós arminianos também não cremos que o homem, após a queda, tenha livre-arbítrio. O homem perdeu o livre-arbítrio quando caiu. Agora, o que nós cremos é que a graça de Deus, que se manifesta a todos os homens, essa graça é que restaura o livre-arbítrio do homem. Então, nós cremos no chamado livre-arbítrio libertário. Cremos que o homem tem o seu arbítrio liberto pela graça de Deus. É só por isso que ele pode buscar a Deus. Não é porque ele já tenha essa capacidade em si mesmo. A questão em relação ao calvinista é que ele não crê que isso seja verdadeiro para todos os homens, mas apenas para os eleitos. Aí o senhor diz, então se alguém foi eleito, se ele não quiser a eleição, ele não tem jeito. É óbvio que os calvinistas não ensinam que alguém eleito não quer a salvação. Porque eles ensinam que, obviamente, a graça é tão irresistível que ele jamais vai desejar se afastar dessa graça. Mas a questão é que isso seria um relacionamento verdadeiro de Deus com o homem, quando o homem não tem nenhuma opção, quando o homem não pode escolher, não pode realmente mostrar sua fidelidade a Deus. Nós não acreditamos nisso. Eu usei uma ilustração de falar, vamos dizer que um homem está em coma no hospital. Ele está totalmente em coma, sedado ou por uma condição clínica, e a sua esposa, lá na recepção, ela está dizendo às outras, olha, meu marido é fiel. As enfermeiras passam lá e ele nem fala com elas. As enfermeiras mexem com ele, ele nem dá bola para elas, é um homem fiel. Será que realmente esse homem é fiel? Eu não poderia jamais dizer isso, porque ele não tem nenhuma capacidade de reagir. Agora, se ele tivesse acordado e a enfermeira realmente passasse por ele e dissesse até alguma coisa com ele, e ele fosse um cara bonitão e tal, e ele nem desse bola para nenhuma delas, ele pode fazer, mas ele não quer fazer, aí a sua esposa realmente poderia dizer, meu marido é fiel. Por isso Deus quer um relacionamento onde há liberdade ao homem, de aceitá-lo ou de rejeitá-lo. Só assim esse homem realmente é fiel. Quando Deus fala de Jó, por exemplo, ele está falando de um homem que poderia rejeitar a Deus, mas ele é sincero, reto, temente a Deus e se afasta do mal. E por isso Deus está trazendo esse elogio ao seu servo. Se isso fosse uma coisa irresistivelmente dada a Jó, que sentido faria Deus estar elogiando aquele que só é assim, porque não pode ser diferente? Nós cremos então que Deus, ele preserva o livre-arbítrio e o restaura até pela graça. Ok? A última pergunta? Meu nome é Aguinaldo, sou de Bauru. Pastor, eu tenho uma pergunta. Eu sou 100% arminiano. Glória a Jesus. A doutrina calvinista não subsiste. Mas apenas para esclarecimento que Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 9, no verso 21 a 23. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Eu gostaria que o senhor esclarecesse esses pontos, porque às vezes ficam algumas dúvidas com relação a essa posição de Paulo. Parece que são vasos já preparados de antemão para a ira e para a perdição, e vasos de glória, de misericórdia, preparados para a salvação. Ok, em primeiro lugar, a gente precisa olhar Romanos como um todo, e não apenas esses poucos versículos do capítulo 9. A ideia geral de Romanos é a justificação pela fé. Aqueles que creem é que serão salvos. Porque a grande defesa de Paulo é o seguinte, os judeus estavam
aparentemente dizendo, eu já sou o povo eleito de Deus, então eu não preciso fazer mais nada. Mas a argumentação de Paulo é, mesmo você que parece ser eleito, ou que faz parte do povo eleito, se você não permanecer crendo, você vai ser cortado da árvore e outro vai ser enxertado desde que ele continue também crendo. É a defesa de Paulo. Aí nós precisamos fazer uma distinção naquilo que é uma eleição para um propósito do plano de Deus. É o caso, por exemplo, de Jacó e de Esaú. Deus escolheu Jacó e não Esaú. Mas ali não está falando de salvação, está falando de escolher alguém para o propósito do plano de trazer o Messias a este mundo. Paulo está dizendo dos vasos de ira preparados de antemão, mas o mesmo Paulo está no capítulo 8 anterior dizendo que Deus conhece antecipadamente aqueles que o amam, e a esses Deus o predestinou. Ou seja, Deus conhece perfeitamente o futuro e como alguém irá se comportar. Dizer que Faraó, por exemplo, ele não tinha escolha, ele foi escolhido por Deus para ser daquela maneira, na realidade é forçar o texto bíblico, porque a Bíblia diz que Faraó endureceu o seu coração. Depois é que diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Na realidade, quando fala sobre vasos de ira, Paulo vai dizer lá, escrevendo a Timóteo, que aquele que quiser realmente ser um vaso de honra, é só ele realmente seguir fazendo a vontade de Deus. E o vaso de ira é aquele que não quer fazer a vontade de Deus. Dizer que Deus preparou de antemão é porque Deus já sabe o coração obstinado de alguém lá na frente, e o que a Bíblia mostra é que Deus só reforça a obstinação do coração de alguém. Romanos capítulo 1, dentro da mesma epístola, o apóstolo Paulo ainda fala dessa verdade quando ele diz, eles não quiseram glorificar a Deus, não lhe deram glória, por isso Deus os entregou às paixões infames. Ou seja, não foi Deus que determinou que eles caíssem na completa pecaminosidade. Primeiro, eles não quiseram glorificar a Deus. E porque eles rejeitaram, Deus só reforçou a sua rebeldia, lhes entregando ainda mais a condenação. Então o que parece é que, na realidade, aquele que rejeita a Deus e que tem um coração obstinado, em vez de ele dizer, Deus, seja feita a tua vontade, então parece que é Deus quem diz a ele, seja feita a tua vontade. Da forma como você quer fazer, então agora faça. Então não podemos dizer que Faraó foi eleito desde a eternidade para ir para o inferno. Ele já tinha um coração obstinado, ele, no entanto, era conhecido por Deus antes disso, Deus usou isso para seu propósito. Ali não está falando de salvação, e sim de um propósito para o plano de Deus. Quando nós olhamos ainda dentro de Romanos, ele vai dizer que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Não diz que Deus não tem misericórdia para os vasos de ira. Na verdade, diz que todos são alvo da misericórdia de Deus. Então, se ele continua como vaso de ira, é porque ele quis assim e Deus apenas reforçou esse coração obstinado dele. Mas ainda precisamos sempre distinguir o que é eleição para um propósito, para um serviço, e a eleição para a salvação. No geral, Romanos diz que a salvação é para aquele que crê. Isso tanto o judeu quanto o grego, ou seja, qualquer homem que crê em Jesus será salvo. Mas ele diz, quanto a Israel, estendo as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, aquele que não quer ouvir a palavra, e portanto é esse que é vaso para ira, é esse que está condenado, não por ter sido predestinado por Deus, mas porque rejeitou aquilo que Deus tinha para lhe oferecer. Amém, queridos? Eu quero agradecer a atenção de vocês e quero deixar uma palavra de estímulo a que continuem estudando a teologia arminiana. Nós temos uma teologia sólida, uma teologia equilibrada. O arminianismo tem um conjunto de proposições que são perfeitamente concatenadas, harmonizadas com a Bíblia Sagrada e que são logicamente entendidas e defensáveis. Nós temos uma tradição, a Assembleia de Deus não virou uma igreja arminiana ao longo dos tempos. Ela nasceu assim, ela é pentecostal e é arminiana desde a sua origem. Então nós precisamos procurar compreender melhor a nossa doutrina e explicá-la e ensiná-la.
Alguém se ilude, alguém fica fantasiado aí com o deslumbrado com o calvinismo, porque parece que tem muitos doutores defendendo, porque tem muitos livros sendo escritos, porque parece que isso glorifica mais a Deus. Mas na realidade, nós entendemos perfeitamente que não precisamos de famosos para defender a nossa doutrina. Nós temos a Bíblia Sagrada e temos literatura que, graças a Deus, está crescendo no nosso vernáculo bom e velho aqui desta terra, né? No nosso bom português está surgindo muita coisa ultimamente. Nós precisamos ler mais, entender melhor e explicar melhor, para não cairmos em heresias como pelagianismo ou semi-pelagianismo, e não precisamos nos dirigir ao calvinismo para termos uma teologia sólida e bíblica. Nós já temos isso. O que precisamos é conhecer melhor o que é a nossa doutrina e defendê-la, explicando aos outros, para que possamos manter aquilo que é a nossa verdadeira doutrina, dentro da nossa tradição. Não por ser uma tradição humana, mas porque ela é verdadeira e biblicamente defensável, e nós então podemos, com satisfação, pregar essas verdades, defendê-las e a cada dia divulgá-las mais, para que todos conheçam e tirem as suas dúvidas. O que existe, infelizmente, é um desconhecimento muito grande do que é o verdadeiro arminianismo, tanto por parte dos que defendem essa doutrina, quanto por parte dos que a atacam. Atacam muitas vezes porque não conhecem o que ela defende. E não a defendem porque não sabem também o que ela realmente oferece. Vamos conhecer mais e poderemos então estar mais firmados na verdade. Que Deus abençoe, que nós possamos sair daqui com desejo de aprender mais e de melhor conhecermos a nossa doutrina a cada dia. Eu agradeço muito a atenção, a oportunidade de estar aqui com vocês. Que Deus em Cristo continue os abençoando cada dia mais. Amém? Muito obrigado. Glória a Jesus.